paz, irmãos. Louvamos a Deus por mais uma aula da Escola Dominical, classe Aliança, os jovens aí prontificados, né, a estudarmos. Vamos orar então para iniciarmos? Te glorificamos, ó Deus, por sua palavra, em podermos estudar, Senhor. Que o Senhor nos auxilie, ó Deus, a compreensão, que possamos nos submeter, ó Deus, a Ti. Me ajude, Senhor, ó Espírito Santo, fala aos nossos corações, aos corações dos meus irmãos. Acalma minha alma, Senhor. Peço o Teu auxílio, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Mais uma aula, né? Vamos estar abrindo nossas Bíblias no texto básico, que foi compartilhado também com vocês durante a semana. Filipenses 3, do capítulo 3, do versículo 4 ao 14. Vamos lá? Todos já com as suas Bíblias? Já os jovens com as suas revistas, né? Vamos lá. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para prosseguir Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão o que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição entre os mortos. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. 15, vamos ver o 15 também. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andantes de acordo com o que já alcançamos. Palavra do nosso Deus. Palavras de Paulo, né? A igreja de Filipos. Paulo ali, para nos ambientar, pensando um pouquinho nessa passagem, né? Eu fui aqui pesquisando algumas coisas que foram tão importantes. Nós já até conhecemos, o pastor já pregou várias vezes, né? A carta de Filipos, sobre a questão dos irmãos ali, né? Que eram exemplos. Em Atos 16, do versículo 6 a 12, observamos o começo do envolvimento com a igreja de Filipos. Paulo, ele, impelido por uma visão em sua viagem missionária, Paulo realizou uma breve visita no local que era uma colônia romana, habitada parcialmente por soldados romanos que eram aposentados. Deus realizou uma grande obra
na igreja ali que foi estabelecida. Paulo, ele retornou como na Bíblia de Genebra consta, que pelo menos 2 ocasiões para fortalecer os crentes daquela igreja. Aprisionado na ocasião, né, dessa carta, Paulo escreve falando sobre que uma boa maioria, dá-nos a entender, também no estudo da Bíblia de Genebra, que a maioria ali eram cristãos gentílicos. Filipenses estava cheia de alegria, falando da questão da vida deles, da questão da conversão, a questão do amor, a gratidão, da maneira que Deus se revelava a eles, pessoas se convertiam e de frente à salvação, né? Deus se revelando através, né, de Cristo, a revelação, e eles se reconheciam, né, como pessoas que necessitavam de Cristo. Havia um grande laço de amor ali, em especial, que existia com relação ao apóstolo Paulo a essa igreja, porque eles eram leitores, então ele escrevia para fortalecimento da igreja. Era uma igreja que apoiava o ministério de Paulo. No capítulo 1, de uma forma sintetizada resumidamente, ele vai anunciando, Paulo ali, o apóstolo, mostrando a supremacia de Cristo. Ele vai falando aqui, para mim o viver é Cristo. É o capítulo 1, versículo 27, vai falando essa passagem. Então, ocorria a disposição da igreja de sofrer por Cristo, né? Que era uma fonte de encorajamento a Paulo. Já no capítulo 2, a ênfase dele era da aprimazia que eles tinham um pelo outro, né? Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, mas também cada qual o que é do outro. E no capítulo 3, que lemos aqui, uma porção, de alguns versículos, Paulo dá ênfase sobre a verdade de Deus que estava sendo atacada. Então, havia ali também, né, os falsos profetas. Diante do que nós estudamos, que vamos estudar nessa lição, é bastante pertinente e necessário pelos dias que nós vivemos hoje, essa realidade hoje, né? Ainda hoje, as verdades de Deus estão sendo atacadas, né? Muitos críticos de fé cristãs, né, seitas, religiões, né? Muitos buscando se infiltrar na meio da igreja, né? Falsas heresias, né? Falsas questão de piedade, de pessoas que se demonstram, né? Uma falsa piedade para que venha ganhar o coração, né, de pessoas, levantando falsas doutrinas, né? Temos que ter muito cuidado. E nós, nessas lições, temos visto muito e falado muito repetidamente sobre as questões das falsas heresias. Ainda hoje, a gente vê nas pregações, quando Paulo escreve, a igreja é levada, né, através do pastor, estudar essa carta, que a alegria dos cristãos era centrada ali na pessoa de Jesus. E Deus, através de Paulo, fazer com que isso seja fortalecido constantemente. Paulo reprisa os ensinos da verdade, ele vai falando sobre as doutrinas, né, que eles se agarrassem, né, às verdades, que confrontassem, né, as falsas doutrinas, e que constantemente eles voltassem continuamente à palavra de Deus, né, que traz a segurança a nós, o estudo da palavra de Deus. Então ele vai falando ali, muitas das vezes, né, eu estava vendo lá, alegrai-vos no Senhor, a questão da alegria, a alegria do cristão, né, centrada em Cristo. Tema dominante na carta, que Paulo vai ali várias vezes enfatizando, que eles deviam estar felizes, alegres, a obediência à verdade, e sempre possível, né, e sempre que já fosse possível,
ficassem arraigados mesmo, né, a verdade em meio aos conflitos, à diversidade, até a privação da palavra de Deus. Filipenses 3, versículo 2, nos chama a atenção. Vamos ver aqui? 3:2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos das falsas circuncisão. Né? Então eles deviam estar de olho, não? Eles deviam estar vigilantes com relação às falsas doutrinas. Quando eles vão falando da questão da falsa circuncisão, né? Apegados à questão física, defendendo a lei de Moisés, e Paulo afirmando aqui na carta que defendendo que os cristãos são verdadeiramente circuncisos, isso é, aqueles que creem em Jesus, né? Isso é, Israel de Deus, aqueles que têm o coração e creram na redenção, né? E eles são realmente o Israel de Deus. A introdução da nossa revista é bem bacana, né? Eu até lembrei naquela aula 2, falando sobre fake news. Sobre a questão de muitos de nós estarmos conectados, relacionamentos virtuais, relacionamentos online, pessoas que trocam mensagens, a gente troca fotos, nós trocamos áudios, vídeos, enfim, nós criamos relacionamentos. Evidentemente, muitos desses relacionamentos, aqui na revista vai comentando, né, como uma introdução, que são perigosos e são questionáveis, porque há muitos perfis falsos, pessoas que buscam enganar, muitas vezes levar vantagem das nossas vidas ou vidas de pessoas que eles consigam atrair, né? Pessoas muitas vezes ingênuas, extrair dados, até a questão de hackear dados que possam trazer dificuldades numa conta, num cartão de crédito, né? Senhas. Então, eles usam de artimanhas, falsas relacionamentos para prejudicar, seduzir, né? Até a questão também que a gente é citada na revista sobre relacionamentos que as pessoas ali buscam, né? Naquelas salas de bate-papo, ou conhecem alguém, marcam encontros e acabam acontecendo relacionamentos abusivos, ou simplesmente as pessoas elas querem se divertir à custa de outras pessoas. Então, esses relacionamentos são infelizes. E felizmente, Deus ele se revela e jamais nos engana. Podemos de fato conhecê-lo, mas como esse conhecimento acontece, né? Como é esse conhecimento? Então, nós vamos ver na nossa lição como é esse conhecimento, como Deus se revela, e ele vai comentando na lição que ele jamais nos engana nas suas revelações. O primeiro conhecimento aqui na lição 1 fala do conhecimento de ou conhecimento sobre, né? Temos, como nós vimos, acessos, né? Olhamos os catálogos de editoras evangélicas, ficamos espantados com as imensas quantidades de livros sobre temas teológicos. Mesmo que uma pessoa lesse todos esses livros e realmente aprendesse todo esse conteúdo, isso não significaria que ele tem um bom relacionamento com Deus. Então, vamos entender. Temos acesso, como foi falado, acesso a séculos, conhecimentos doutrinários, conhecimentos bíblicos acumulados na história da igreja. Vimos na aula anterior, presbítero Joel falando sobre isso, falando sobre os credos, as confissões, os catecismos. Mencionamos na aula anterior, né? E esse conhecimento, ele é suficiente para respondermos a maioria absoluta de perguntas mais importantes sobre Deus, geralmente levantadas, né, pela igreja. Então, como foi falado aqui, coleções, catálogos de livros. Temos a nossa editora, né, a Cultura Cristã, com excelentes livros, né? Tem até uns aí que eu estou pesquisando aí que eu achei bem bacana. Foi até
indicações de pessoas que eu achei bem interessante, né? Então é importante conhecermos. Nós temos recursos também como a internet, temos estudos bíblicos pela internet, pregações, palestras e tudo o que mais fala sobre até tópicos da fé. Nós temos aí na nossa igreja estudos, né? Estudos de doutrinas sobre a questão do evangelismo, recomendações de procedimento na igreja. Quantas coisas maravilhosas que o Senhor tem revelado a nós e que é tão importante a sua igreja estar participando desses estudos, né? Tentando buscar tempo, de forma policiando, se disciplinando para estar participando de tudo, mesmo de forma online, virtual, e agora também, né, 60% da igreja poder estar ali presente na igreja, que maravilha, né? Em reuniões de oração, como isso é importante. Deus utilizando de meios para falar com a sua igreja. Mas mesmo se estudássemos todo esse conteúdo que nós vemos na internet, o que foi falado sobre as revistas, livros, conteúdos registrados, esse conteúdo, isso significaria que conhecemos a Deus? O que podemos responder? Será que com todo esse conteúdo podemos dizer, eu conheço a Deus? É uma pergunta. Sim ou não? Não necessariamente. Nós vamos entender um pouquinho. Assim como um fã, vamos ver um exemplo, né? Um fã, eu tenho lá o meu cantor, a minha atriz predileta, né? Aquele ator, no campo do futebol, né? Aquele jogador, né? É um presidente, é um prefeito. Mas se eu conhecer toda, né, a bibliografia, detalhes da vida desse artista, dessa pessoa, ou desse personagem, ou desse atleta, ou seja, eu não tenho encontro com essa pessoa, né? E muitas das vezes, na maioria das vezes, elas não têm nem a mínima consciência da minha existência. Olha que interessante, né? E assim também uma pessoa pode ser que eu possa ter várias informações, mas e de Deus, né? Sobre Deus. Como eu posso concluir esse conhecimento de Deus? Quantas informações corretas ou não corretas? Né? A Bíblia, ela vai nos orientando a conhecermos desse Deus que se revela a nós de forma glamourosa, perfeita, né? Nós vimos aulas anteriores como Deus se manifesta, como Deus se revela, tá? É possível aprender muito sem chegar ao conhecimento verdadeiro? 2 Timóteo 3:7, esse versículo. Que aprende sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Então, aprendo, mas será que realmente eu conheço mesmo de Deus? Possível aprender sem chegar ao conhecimento verdadeiro de Deus? Muitos judeus, tendo conhecimento sobre Deus, demonstraram com certeza uma grande dureza de coração, que não conheciam esse Deus pessoalmente. Nós vimos no Evangelho de João, que nós estudamos, né? Ali os judeus fazendo confusões, levantando calúnia, perseguindo, fazendo artimanhas para que Jesus fosse julgado de forma inocente, mas tudo estava no propósito de Deus. Mas eles se diziam conhecedores de Deus, mas a gente entendeu que não conheciam. Muitos judeus, tendo conhecimento sobre Deus, demonstraram grande dureza de coração. Não conheciam. Oséias, vamos ver lá em Oséias 4, capítulo 4, versículo 1. Vamos lá? Oséias, capítulo 4, versículo 1. Vamos lá. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Mesmo sendo povo de Deus, não havia entre eles
pessoas que realmente conheciam e viviam somente em contendas, em inverdades e não existia amor. O povo estava totalmente em pecado. O profeta ali, levantado por Deus, levando a mensagem, exortando. Aqui em Jeremias também, né? A gente conhece bastante sobre Jeremias. Jeremias 4, versículo 22. Deveras, o meu povo está louco, já não me conhece. São filhos nécios e não inteligentes. São sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Deus chama Jeremias para anunciar o julgamento divino contra Judá por causa da sua idolatria. Isso foram por 40 anos. 40 anos ali, exílio de Babilônia, em Babilônia, ele falando também de quando eles também seriam libertos, mas como que estava ali aquele povo? Jeremias também, capítulo 9, versículo 3. Curvam a língua como se fosse o seu arco. Para a mentira, fortalecem-se na terra, mas não há verdade, porque avançam na malícia, em malícia e não me conhecem. Diz o Senhor, a condição moral daquele povo, a condição de como eles estavam buscando em outros deuses, a adoração, de forma pecaminosa, a moral daquele povo. E no Evangelho de João 16, versículo 3, isso farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. Jesus falando ali aos seus discípulos, nos ensinando o que eles estavam fazendo, porque realmente eles não conheciam a Deus e não reconheciam Jesus como Filho de Deus. Nós estudamos isso e foi bastante profundo. Um exemplo importante de conhecer sobre Deus e conhecer pessoalmente. Vamos ver lá, Jó. Conhecer sobre Deus. Como que era a vida de Jó? Jó era um homem, que se desviava do mal. Ele era um homem que oferecia sacrifícios, eventuais, por conta dos pecados, eventuais pecados dos seus filhos. Jó era um homem íntegro, Jó era um homem reto e temente a Deus. Então ele fazia coisas, oferecia, porque ele sabia, reconhecia sobre Deus. Aqui nós vamos observando, no versículo 5 aqui, Jó, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Versículo 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos. Eles, pois, dizia, talvez tenham pecado os meus filhos, e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então ele sabia que isso era bom, vamos ver aqui, quando apenas há o conhecimento de Deus. Jó confessa que o conhecia a Deus de forma intelectualmente, mas somente agora experimentava intimamente de Deus. E aí ele vem a se arrepender, Ele tem agora a profunda percepção, depois que ele perde todas as coisas, Deus trabalha no coração dele, a profunda percepção que a sua vida era de dependência de Deus, não só oferecer holocausto, se preocupar com a santificação, não, mas ter uma percepção de uma dependência, como nós devemos ter, a dependência que o Senhor, que rege todas as coisas, entregamos ao Senhor, produzir fé em nossas vidas. Muito bem. Jó 42:5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Versículo 6. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele se arrependia, E aí ele fala que agora os olhos dele veem ao Senhor.
Conhecimentos que também nós podemos ver de forma errônea, a questão de Paulo, o apóstolo Paulo, pensando lá em Paulo, na sua dinâmica, né, de conhecimento que ele tinha profundo, conhecimento bíblico, né, e o que ele fazia? O que Paulo fazia? Ele perguntou, quando ali em Atos 9:5, quando o Senhor teve um encontro com ele, por que ele perguntou, quem és tu, Senhor? Olha a pergunta de Paulo. E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu me persegues. Quem és tu, Senhor? Filipenses 3, versículo 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. O antigo Saulo, né? Circuncidado no 8º dia, na linhagem de Israel, na tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei, fariseu. Né? Ele se confessando. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Uma nova mente, um novo coração. Paulo confessa sua ignorância pessoal. Partindo aqui, vamos ver aqui que o apóstolo, diante de Cristo, em sua humilhação, ele abandonou sua vida antecedente de perseguidor dos cristãos, agora um que revelava Cristo como Salvador, né? Dentro da nossa mensagem aqui, o conhecimento de Deus, esse novo e sublime conhecimento em Cristo transformou vida, invertendo totalmente por completo os valores pessoais daqueles que não conheciam a Deus e agora que o conhecem. Né? Vamos ver aqui também, no nosso estudo, já passando um pouquinho, que antes que tivesse um verdadeiro encontro com o Senhor, muitos dos discípulos também, ali no Novo Testamento, nos Evangelhos, foram marcados definitivamente, em especial pela humilhação e arrependimento perante o Santo Deus. Então a gente vai vendo, né, que ali, irmão de Simão Pedro, né, um dos discípulos que ouviu o testemunho de Jesus, né, João, né, foi avisado, ele chamou primeiro, né, o seu próprio irmão Simão, a quem Jesus, né, disse, achamos o Messias, ele falando, achamos o Messias, vem, né, que quer dizer Cristo. João 15:15, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Jesus, ele ensinava, Jesus revelava, a questão do Pai, dizendo o Filho de Deus, mostrando, apontando o caminho, a questão do verdadeiro quebrantamento, né? E tantas outras passagens maravilhosas. Respostas marcantes àqueles que receberam o verdadeiro conhecimento de Deus é a confiança nele, né? A fé que não está presente somente no intelectual, né? Saber sobre Deus. Quando eu vejo aqui, o título da lição, prazer em conhecer, eu fiquei pensando, prazer em conhecer, depois lendo, né? Aqui Filipenses, Paulo falando ali à igreja de Filipo, com prazer em conhecê-lo. Eu conhecia de ouvir, né? Agora eu te vejo, como já fala ali, né? A busca pelo conhecimento de um Deus pessoal. Aonde que eu vou achar, né? A palavra do nosso Deus. Por mais intelectual, por mais questão racional, mas eu tenho que ter intimidade com esse Deus. Conhecer a Deus não é uma mera compreensão teórica ou doutrinária. Acerca de Deus, Deus revelou sobre si, mas é algo que também traz a revelação, uma experiência impactante e transformadora das nossas vidas.
A essência do verdadeiro conhecimento de Deus é exposta no principal mandamento, particularmente na versão de Jesus lhe dá. Vamos ver qual que é? Vocês lembram? Qual é o principal mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Mateus 22, versículo 37 e 38. E lá podemos conferir também Deuteronômio 6, 5. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Não há como tornar o ato de conhecer mais pessoal do que chamando de amor, né? Amor, Deus se revelando a nós. Amor, né? Pessoal, o Senhor se revelando a nós. No ponto 2, já correndo, né? Nossa revista, as recompensas de conhecer a Deus. Podemos fazer uma lista, né? Recompensa de conhecer a Deus. Nossa, e tantas promessas, né? A gente vai vendo na palavra do nosso Deus. Quando estava se aproximando do terrível momento da sua morte, Jesus reuniu os seus discípulos para celebrarem a Páscoa, juntos pela última vez, para dar algumas instruções e para interceder por eles ao Pai. Ele se manifestou, Jesus, aos discípulos em nome do seu Pai. Transmitiu a eles a sua palavra, né? Transferiu a ele também que havia recebido de Deus, a glória e fez com que eles conhecessem o seu nome. Cristo está se referindo à revelação. Trazia à terra em sua vida e ministério, conforme a missão de conceder vida eterna aos eleitos do Pai. Acrescentando, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João, capítulo 17, versículo 2 e 3. O único Deus verdadeiro. Ele se revelando, né? A vida eterna que somente está em ti. Ele se revelando, ele já é uma promessa, né? Que maravilha. Ora, se a vida externa prometida desde a antiguidade é encontrada no conhecimento de Deus, então temos o maior dos motivos para desejar ardentemente conhecê-lo. Ardentemente, de todo o coração, de toda a minha alma, de todo o entendimento. Ardentemente, conhecendo a Deus. Que maravilha, né? E nós, o Senhor se revelou a nós. E nós temos essa alegria para falar para muitas outras pessoas dessa revelação, da sua palavra, de que Deus é na nossa vida, na criação, que Deus é tudo que Ele criou, da nossa consciência, sabendo que existe um Deus, mas que Ele conhece esse Deus verdadeiro, né? É bênção. Deus é tão maravilhoso que as pessoas possam reconhecê-lo. Paulo tinha isso em mente ao falar da sublimidade do conhecimento de Cristo. Para ele, conhecer a Deus era conhecer sua graça que opera mediante a fé em Cristo e o poder da sua ressurreição que o levaria também a ressuscitar. Conhecer Deus em Cristo é revelar a vida eterna. Nós temos que falar, né? Da vida eterna e da morte eterna. Que Deus possa nos usar. Eu lembrando da pregação do reverendo Cláudio, que ele fala que nós temos que nos aproximar das pessoas, nós temos que conhecer as pessoas, sair muitas vezes do nosso mundo, né? Mas levar as boas novas, fazer com que as pessoas se tornem amigos, não que a gente vá acertar os mesmos conceitos, os seus dogmas, mas que a gente possa conhecê-los e falar da verdade. Como é que eu posso chegar? Prazer em conhecê-lo. Prazer, eu conheço de vista os meus vizinhos, mas eu tenho que ter prazer também de me aproximar deles e falar desse amor de Jesus à vida deles. Mas note que o apóstolo, falando aqui aos gentios, né, a Filipos, né, a igreja de Filipos, e também a gente vai também reconhecer Paulo falando
a Timóteo, né? Quando ele escreve a Timóteo, mesmo sabendo todo o conhecimento salvador, e a gente já estudou também sobre isso, as dificuldades que estava tendo Timóteo no lugar lá, né? Que ali ele foi enviado para dar continuidade ao trabalho, responsável ali à igreja, que por mais que ele conhecesse as Sagradas Escrituras, que ele fosse colaborador de Paulo, ele tinha que conhecer no seu coração realmente a verdadeira fé, a verdadeira conversão. Ele foi criado por uma avó cristã, por uma mãe cristã, né? E ele conviveu e viveu com Paulo, né? Foi ali aquele que foi discipulado também, conviveu no ministério. E desde sua infância, ele tinha os saberes da Sagrada Escritura. Porém, pode se tornar sábio? Posso conhecer tudo aqui, ler a Bíblia anualmente. Né? Ler a Bíblia anualmente, ler livros, conhecer pastores, mas se não houver uma verdadeira conversão, né? Poder me achegar mais e mais ao Senhor, colaborar, né? Com a obra do Senhor, porque Deus, ele toca o nosso coração para que a gente faça, né, a obra do Senhor, buscando a integridade. Ele vai falando aqui, né, deixa eu ver aqui a passagem, 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus, eu tenho que crer, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Ensinar, falar, né? Pregar do Senhor e buscar uma vida de auxiliar, ensinando outras pessoas, repreendendo outras pessoas e tudo buscando oportunidade com amor. Não somos legalistas, juízes de nada. 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ali, a avó Lloyd, a mãe Eunice, ensinaram isso. Ensinaram desde pequeno, desde a infância, Timóteo. Fico pensando, né, nos meus filhos, desde pequeno, né? A obra não acabou, o Senhor o sabe. E que Deus possa trabalhar cada vez mais nos seus corações. E que eles possam, tantos outros que a gente fala, familiares, amigos, conhecidos, que eles conheçam não apenas a parte teológica, né? Mas saber realmente buscar experiência sobrenatural com esse Deus. Como a gente comentou sobre Paulo, o apóstolo Paulo. Ele tinha profundidade teológica, tinha experiência sobrenatural, que ele foi ali revelado através do próprio Deus ali na estrada de Damasco, uma experiência, ele só tinha o conhecimento. A experiência ali, ele havia recebido pela Escritura inspirada o conhecimento de Deus. E levar isso, agora, crer no seu coração e levar isso, a salvação, a outras pessoas, é realmente uma verdadeira transformação. Além dessa recompensa vindoura, que a Bíblia nos fala, do conhecimento a Deus, também ela aponta uma fonte de coisas que nós vamos aprendendo durante a nossa vida. Fonte de paciência, força e perseverança nessa vida. Somente o quê? São recompensas aqui. O Senhor nos dá esse conhecimento. Temos esperança, temos paz. Meio lá, né? Alegrai-vos, alegrai-vos. Que vocês buscam cada vez no Senhor. Meia tribulação, meia perseguição, alegrai-vos no Senhor, né? É muito bom conhecer do Senhor e Ele nos traz essa paz no nosso coração, essa paz. Diante das tribulações que sofriam e que viriam a sofrer diante da rebeldia, a gente vê a rebeldia da humanidade, a gente vê a rebeldia das pessoas que não querem saber, mesmo ali o povo, né, israelitas, sendo exortados pelo profeta, aprofundar os seus conhecimentos. Oséias 6:1. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará,
fez a ferida e a ligará. O Senhor, Ele vai quebrantar, Ele vai mexer, Ele vai tocar na nossa ferida, porque Ele quer transformação, né? É um verdadeiro conhecimento. Também crescendo no conhecimento do Senhor, que a igreja é preservada de se desviar dos maus caminhos. 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Né? Preservar e desviar dos caminhos. Crescer diante do Senhor. E é pelo conhecimento de Deus que nos tornamos frutíferos em boas obras que o agradam. Boas obras que agradam ao Senhor. Cresçamos no conhecimento, né, do Senhor e nós vamos produzir, nos tornarmos frutíferos. Que bênção, né? Colossenses 1,10. A fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Não é o agrado de você, é o agrado do Senhor. Frutificando em toda boa obra e crescendo em pleno conhecimento. Nós vamos crescendo em conhecimento, aprendendo e servindo e frutificando ao Senhor. Apesar de ser concedido gratuitamente pela graça, conhecer mais de Deus é motivo para um pecador se gloriar? Não, não é para se gloriar, né? Nós temos que buscar no Senhor, servi-lo e glorificá-lo. Efésios 1,17. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ele nos capacita, ele nos ajuda, ele nos fortalece. Ah, Senhor, só a sua misericórdia, né? Eu vejo por mim, oh Deus, tem misericórdia, me fortalecendo, me ajudando a servir a Ti, ó Deus. Que o Senhor mexa no meu coração, mexa no coração dos meus irmãos, entusiasme, Senhor, na esperança que o Senhor dá a nós, da alegria, do conforto, de sermos mexidos por dentro. O Senhor vai tocando nossas feridas, sarando nossas vidas. É a obra do Senhor, servindo a Ele. E o terceiro ponto, já quase concluindo nossa lição, para não se estender, que ter capacidade de expressar de modo claro, né, correto e profundo, o verdadeiro sentido das informações que nós recebemos, as informações bíblicas. O terceiro ponto vai falando sobre conhecendo a Deus e a nós mesmos. Gente, conhecendo a Deus e a nós mesmos. Ó, tem misericórdia de nós, né? Conhecemos a nós mesmos. Quando a gente começa a ver de Deus, o Senhor fala assim, ó Deus, Tu és um Deus de amor. Já vimos que a revelação de Deus deixa claro que a possibilidade de conhecê-lo é uma iniciativa graciosa dele mesmo, em favor da humanidade. Temos aí que estudamos a revelação geral, né, na natureza, em favor do seu povo, e a revelação especial nas Escrituras e em Cristo. Falando aqui, né, na revista sobre João Calvino, né, ele inicia as suas institutas falando da simples contemplação que nós possamos ter, né, da criação de Deus, de nós sermos já, Deus se revelar, né? Já olhando a contemplação, a maravilha de Deus, deveria nos conduzir ao conhecimento de Deus. Ele vai falando que, segundo o reformador, quando refletimos em todo o potencial humano simultaneamente, em nossa miséria moral. Então já vai nos mostrando, gente, Criador, né? Quem sou eu? Vai falando sobre esse simultâneo, ele vai nos demonstrando, né, a nossa miséria. Quando reconhecemos Deus, nós reconhecemos também a nossa fragilidade, né? Ao mesmo tempo que somos totalmente sustentados por esse Deus. Ricamente sustentados. Somos compelidos a... vai falando, né? O Senhor vai falando, né? Através de Calvino, nas suas cartas, né? Nas suas institutas, que somos compelidos a alçar os olhos para o alto. Por outro lado, continua ele, somente depois que contemplarmos a face de Deus é que passamos a nos conhecer verdadeiramente. Então, se a gente alçar
nossos olhos ao céu, a criação, né? O soberano, o criador, né? A sua onipotência, a sua onipresença, a nossa onisciência, nós vamos falar assim, Senhor, né? Quem somos nós? Quando ponderamos sobre a perfeição, grandeza e santidade de Deus, entendemos o quanto nossa própria justiça, sabedoria e virtudes não são completamente ilusórias, né? Somos iludidas mesmo, né? Ilusórias e corrompidas. Então, somos corrompidos, somos decaídos, nosso coração é mau, né? Esse conhecimento de mão dupla, na qual conhecemos mais de Deus e a nós mesmos, faz com que percebamos melhor, olha aqui, bem, olha, presta atenção, o que significa dizer a revelação ocorre por iniciativa divina. Quanto mais conhecemos a Deus, mais conhecemos a nós mesmos e mais nos impressionamos com o fato de Ele desejar se comunicar conosco. Deus é um Deus maravilhoso. Afinal, que somos nós? Quem somos nós? Salmos 8, versículo 3 e 4. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Versículo 4. Que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Quem? Né? Quem? Que é o homem? Salmo 144, versículo 3 e 4. Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento? E o filho do homem para que estimes? Versículo 4. O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. O homem é como um sopro, né? Estamos totalmente nas mãos do nosso Deus, né? A despeito da nossa finitude e pecaminosidade, decidiu o Senhor falar conosco, revelando-se a nós de maneira pessoal, graciosa e redentora, pois muito antes que pudéssemos conhecê-lo e amá-lo, ele nos conheceu e nos amou. Antes de tudo, né? De forma graciosa e redentora, e nem pudéssemos conhecer, nem pensávamos, nem existimos, ele nos conheceu e nos amou. João, capítulo 15, 16. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao meu Pai, em meu nome, ele vou-lo conceda. Por fim, esse conhecimento de Deus que nós temos que quebrantar nosso coração, nós temos que confessar que não somos nada. Deus é um Deus perfeito, Deus é Deus santo, sendo tão limitado quanto nós somos e imperfeito. Entretanto, temos que confessar, e essa confissão não precisa ser algo que venha nos desanimar, né? Mas algo que nos fortaleça a confessar, né? Dessa questão da vontade do Senhor soberana, sublime de conhecimento de Cristo, que tem nos esforçado cada vez mais a conhecê-lo. Por fim, esse conhecimento de Deus e de nós mesmos nos faz confessar que não podemos conhecer plenamente o Deus perfeito e santo, sendo tão limitados e imperfeitos que somos. Entretanto, essa confissão não precisa nos desanimar em nossa tarefa teológica de estudarmos, conhecermos, aprendermos do nosso Deus, de conhecer a Deus de todo o coração, não só apenas o intelectual, o entendimento, mas conhecê-lo não sobre, mas ter uma intimidade com Deus. Afinal, Paulo também confessou que ainda não tinha alcançado o sublime conhecimento de Cristo, que tanto se esforçava. Nós temos que nos esforçar
nos esforçar realmente a conhecermos esse Deus. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12, nos fala assim a palavra: porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em partes, então conhecerei como também sou conhecido. Então, em partes nós conhecemos o nosso Deus, que nós possamos buscar cada dia conhecer, aprender desse Deus. Esse é um excelente alvo que nós temos que ter para a nossa vida, né? O ser humano, a vida do homem, conhecer a Deus, né? Na conclusão da nossa lição, é maravilhoso, nos constrange, né? A questão de Deus se revelar a nós e nós nos aproximarmos e conhecermos desse Deus tão maravilhoso, que nos alcançou e que isso não venha ficar só dentro de nós. Conhecer o ensino bíblico sobre Deus faz parte da nossa vida cristã e é fundamental que nós possamos conhecer desse Deus para o fortalecimento da nossa fé, mas é apenas um dos elementos necessários para termos o conhecimento. O outro é termos comunhão com Ele, que se revela em uma vida de piedade e santidade. Que prossigamos no Senhor. Não é uma mera compreensão racional, deixe bem fixado, bem marcado na sua mente, de algumas doutrinas, ensinamentos, mas abrange um relacionamento pessoal. Que possamos crescer nesse relacionamento pessoal com o Criador e Redentor das nossas vidas, que sempre transforma e continua transformando vidas e vidas aquele que se aproxima dele. A nossa aplicação, achei bem interessante, que ela se resume numa autoavaliação, você se avaliando, né? Conhecendo a Deus e conhecendo a nós. Ele faz 3 perguntas, ocorrem 3 questionamentos aqui na aplicação. Faça uma autoavaliação, dando uma nota de 0 a 10 para você mesmo. Seu conhecimento teológico. Então, qual é a nota que você dá de 0 a 10? Qual é o conhecimento que você tem? Sua comunhão com Deus. Atentos, hein? 0 a 10. Qual é a nota que você dá a si? Sua transformação a partir do encontro com Deus. Um encontro com Deus. A gente percebe que, a gente até falou, tem muitos que estão ao nosso lado, que compartilham, mas será que tiveram realmente transformação? E essa transformação a partir do conhecimento de Deus, desse encontro com Deus, como tem sido? Então, dê a nota a você, de 0 a 10. Chegando já às nossas considerações finais, olha, meditem, busquem de leitura mais profunda dos estudos que tem sido tão importante, tão enriquecedor a nós, mas como foi falado, o intelectual é importante, mas a sua comunhão para com Deus. Produzindo em obras, em serviço, em ministério, né? Nós temos aí os cultos, temos muitos irmãos que estão, né, voltando, retornando, mas também ainda tem muitos irmãos que a gente tem sentido falta. Tem uns que estão se preservando um pouco mais, né? Mas que venham buscar a tão importante comunhão, né, com o Senhor e com isso, com sua igreja, com seus irmãos, né? O estudo ali da sua palavra. Muito confortável estava estudando, como eu falei, a questão de termos, né, como se diz a palavra agora que fugiu, né? Os meios online, né? Os meios online, mas que possamos ter a primazia, né, de estarmos presentes. Mais conhecimento de estudo nos proporcionou o Senhor essa aula,
que o Senhor nos ajude. Em breve estamos retornando, né, com a nossa sala, com os nossos alunos ali em comunhão, conversando, compartilhando, trazendo, né, algo que tem ocorrido a vida servindo ao Senhor. Oro para que Deus fale aos nossos corações, que possamos promover influência santa e benéfica, mesmo aqueles que rejeitam o Evangelho. Como verdadeiros heróis, né, verdadeiros herdeiros da Reforma Protestante, como foi comemorado agora dia 31/10, 503 anos, que possamos exercitar, podemos falar do amor de Deus, propor a pessoas a reconhecer-se, né, sem Deus e falando que Deus se revela. Então, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, fiquem com Deus e aguardem a oração final. Um beijo a todos. Vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus, muito obrigada por mais uma aula, muito obrigada pela vida de cada um dos nossos professores, pelos nossos irmãos, pelas nossas famílias, pela comunhão, Senhor, pela oportunidade, ó Pai, de estarmos aqui aprendendo mais de Ti, da Tua palavra, e que essa palavra seja eficaz, que possamos aplicá-la no nosso dia a dia, Senhor, guardá-la dentro do nosso coração, para que em tudo, ó Pai, possamos dar honra e glória ao Teu santo nome. Nós Te agradecemos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós, ó Pai. Ser conosco, nos ensine, Pai, que possamos ser luz no mundo, Pai, que possamos refletir a Tua glória aqui na terra e que as pessoas, Senhor, através de nossas vidas, possam se sentir atraídas a conhecer Jesus, Pai. Nos dê o conhecimento para falarmos da Tua palavra, para aplicarmos em toda situação oportuna e que essa palavra, Senhor, venha transformar corações, agir na vida de cada um de nós, Pai, para honrar e glorificar o Teu santo nome. Que tudo, Pai, como sempre a gente diz, seja para honra e glória do Teu nome. Eu oro em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém.